Boa tarde, fraternidade do Oração Ação, comunidade, fraternidade, irmandade, grupo de estudos. Muito bom ter um grupo de estudos, de estímulo, de encorajamento, de lucidez, porque são qualidades, ferramentas fundamentais para esse momento da humanidade, para esse momento de transição, para esse momento das nossas vidas. E felicidade é perceber o convite da vida e atender. Se nós estamos nesse caminho, sejamos felizes. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Continuando o nosso estudo de hoje sobre a lei do progresso. É o capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Capítulo 8, hoje estamos na questão 798, do item Influência do Espiritismo no Progresso. Todos os adventos filosóficos, científicos, espirituais, todos cumprem um papel no projeto pedagógico de Deus. Nada chega fora do seu tempo, nada chega à toa. Tudo faz parte de um planejamento, de um encadeamento lógico, ainda que nada, nem mesmo Cristo, tenha ficado a salvo de distorções, violências, explorações, absurdos. Porque Deus nos ama em liberdade. E o amor, só podendo atuar em liberdade, jamais poderia se impor. Ajuda, o amor não se impõe. Respeita tanto a liberdade que aceita ser perseguido, incompreendido, vendido, traído, como Jesus aceitou. O risco da ajuda, o risco da fraternidade, o risco do amor é não ser compreendido. Porque o amor que serve busca elevar o outro de uma condição mais baixa, e é próprio da condição mais baixa não compreender ajuda, morder a mão que afaga, assassinar o amor. Mas que é o assassinato do corpo para aquele que veio chamar a eternidade do espírito? Não há por que fazer dramas, porque todos erram para aprender, e o erro da humanidade, embora grave, não leva a castigos eternos, suplícios, muito menos por parte de Deus. São erros que nos conduzem à reflexão, à reprogramação, à reparação, ao aprendizado e ao acerto. Inevitavelmente, cada um estabelece o tempo que vai percorrer do erro ao acerto, mas ninguém pode evitar permanentemente. Esse é o nosso destino. Então cumpramos o nosso destino. Vamos lá? Influência do Espiritismo no Progresso, questão 798, Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou continuará sendo seguido apenas por algumas pessoas? E os Espíritos respondem: certamente o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade.
Ele faz parte da natureza e chegou o tempo em que ocupará o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Note a delicadeza das palavras dos Espíritos. Ocupará o seu lugar entre os conhecimentos humanos, situando o Espiritismo não acima, não superior, mas tendo um lugar seu entre os conhecimentos humanos. Entretanto, continuam os Espíritos, o Espiritismo enfrentará grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção. Então, os inimigos do Espiritismo não se caracterizam propriamente por possuírem uma convicção diferente. A ampla maioria da humanidade acredita em espíritos, acredita em reencarnação, sente intuições, tem sonhos desafiadores que transmitem uma realidade à criatura. De uma forma ou de outra, todos nós conhecemos da vida espiritual. Nossos corações não nos dizem enfaticamente que os nossos mortos não morreram? Não há como escapar dessa verdade. Até porque nós mesmos já morremos. E não apenas uma, nem algumas dezenas, mas algumas centenas, talvez, milhares de vezes. E essa certeza toma o nosso inconsciente, de forma que o consciente não consegue negar completamente, nem por muito tempo. Muito bem. Entretanto, o Espiritismo enfrentará grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não podemos desconhecer que existem pessoas interessadas em combatê-lo. As religiões formaram sistemas econômicos, políticos, ideológicos, que mobilizam enormes interesses, que divulgaram, forjaram e disseminaram esse Deus terrível dos infernos, dos castigos eternos, para que aqueles que erraram se vejam impelidos a fazer qualquer coisa, aceitar qualquer ordem humana, para se libertar dos infernos. Se coloca o bode dentro da sala, literalmente o bode, para depois vender a saída do bode. É uma estratégia da política partidária, é uma estratégia do mercantilismo, é uma estratégia das disputas em geral. Triste, mas fático, verdadeiro, concreto e inteligível, não é? Então não podemos desconhecer, dizem os Espíritos, que existem pessoas interessadas em combatê-lo, o Espiritismo, umas por amor próprio, outras por interesses puramente materiais. Mas os seus opositores, por se encontrarem cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Nesse momento, por exemplo, todos nós vivemos, ninguém tem dúvida disso, uma idolatria dos aparelhos de comunicação. Computadores, tablets, principalmente o Deus celular,
domina as mentes, domina até os assaltantes, domina o funcionamento das instituições, de forma que os aparelhos de comunicação são hoje os grandes sacerdotes ou os grandes deuses da religião contemporânea. Pois Deus escreve certo por linhas tortas. E logo, a comunicação dos espíritos será feita através dos aparelhos. E assim como pessoas que idolatraram ou idolatram certos meios de comunicação, como jornal, televisão, e acreditam em tudo que está no jornal ou em tudo que está na televisão, ou em tudo que o seu líder religioso, político, da música fala. Esse endeusamento do celular, do tablet, do computador, da TV, tornará impossível para quase todos, exceto para aqueles que realmente não podem acreditar, não podem se entregar por interesse, como dizem aqui os espíritos, à realidade espiritual. Hoje, nesse momento, a TCI, Transcomunicação Instrumental, já é uma realidade. Ainda que as imagens ainda não sejam de qualidade, os áudios ainda sejam comprometidos, mas avança a passos seguros. Logo, não se sabe quando, mas aquele que endeusa o aparelho verá o seu Deus lhe dizer: a realidade espiritual está aí. Eles se comunicam. É rica a comunicação dos espíritos com os encarnados. Abra sua mente. E isso será um marco, um grande chamado, talvez uma das últimas oportunidades de abertura do ser à realidade espiritual, antes do ápice da transição planetária. Vamos viver juntos isso. Comentários de Kardec. As ideias somente se transformam com o passar do tempo. A evolução não dá saltos, temos repetido aqui. E nunca de maneira súbita. De geração em geração, elas vão se enfraquecendo e acabam por desaparecer pouco a pouco, junto com seus seguidores, que são substituídos por outros indivíduos inspirados por novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Todas as ideias se sucedem umas às outras, e as novas sempre têm que enfrentar a inércia, uma lei da física que rege e descreve a ação ou a inação dos materiais, mas que serve claramente para a mente e para o espírito também. Continua Kardec dizendo: vejam o paganismo. Certamente não existe mais quem aceite hoje as ideias religiosas daquela época. Entretanto, muitos séculos após o surgimento do cristianismo, ainda restavam traços do paganismo, que apenas a completa renovação das raças conseguiu apagar. O politeísmo, a crença em muitos deuses, o apego a rituais,
o medo apavorante de forças da natureza, os sacrifícios sangrentos para aquela multiplicidade de deuses, praticamente se extinguiu. Sempre fica algum resquício, porque é o ser humano que resta é apegado. O aluno que está em sala de aula, mesmo ao final do ciclo letivo, quando muitos já passaram de ano, o aluno da recuperação nas escolas é necessariamente o mais teimoso, o mais apegado, o mais resistente à mudança de ideias, à aquisição de novas instruções. Somos nós. E continua Kardec, o mesmo ocorrerá, que ocorreu com o paganismo, ocorrerá com o espiritismo, que tem progredido bastante. Mas durante 2 ou 3 gerações haverá ainda uma certa incredulidade, que apenas o tempo fará desaparecer. Todavia, seu crescimento será mais rápido que o do cristianismo, porque é o próprio cristianismo quem lhe abre os caminhos e serve de apoio. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Interessante essa visão de Kardec, não é? Sem dúvida, 2 ou 3 gerações já se passaram, e sem dúvida o espiritismo não é uma crença majoritária em nenhum país, e mesmo no país onde ela é mais popular, que é o Brasil, ela não tem as maiorias entre os adeptos, ainda que aqui, mais do que em outras partes, as crenças próprias do espiritismo, a lei de causa e efeito ou karma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, sejam praticamente unânimes, mesmo entre aqueles que teimam em não querer proclamar, em não querer confessar. Pergunta 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? E aqui os espíritos são claros: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo faz com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Não havendo mais dúvida sobre a vida futura, o homem compreenderá melhor que é através do presente que ele vai preparar o seu futuro. Vejam o que acontece com as criaturas humanas, com os jovens, quando eles não pensam em futuro, quando eles se entregam ao imediatismo. Vivem para o prazer, ainda que o consumo excessivo de álcool, drogas, os leve a abreviar a vida, às vezes abruptamente, mas sempre a curto prazo. Ainda assim, eles teimam em manter o culto ao corpo, o culto à matéria, o apego, o imediatismo. Pois, para eles e para todos nós, porque os vícios são praticamente universais, variamos apenas de quais vícios nos apegamos, quais adicções. Jogo compulsivo, consumo compulsivo,
já há os buscadores de beleza compulsivamente, os chocólatras, os sexólatras, os que são viciados em apego, em controle. São muitos os vícios. E quando nos damos conta da perspectiva espiritual, colocamos os nossos vícios dessa vida presente perante a eternidade, tudo muda. Porque o viciado que souber que os prazeres imediatistas vão lhe tomar depois muitas décadas, às vezes séculos, de prisão, de dependência, de crise, o adicto, o viciado, o materialista, o sensorialista, que perceber os grandes prazeres e as grandes alegrias do espírito, de aprender, de servir, de se expandir, de ver desenvolver as suas potencialidades, irá abandonar os imediatismos dos vícios, como uma pessoa numa festa deixa de comer apenas os salgadinhos na certeza da vinda do prato principal. Quem é aquele que numa festa se sacia completamente com os salgadinhos, com aquilo que é provisório, se sabe, se tem certeza da excelência do prato principal? Essa será a cura das dependências, dos vícios, das adicções múltiplas que assolam a humanidade hoje. Não propriamente o espiritismo, mas a perspectiva espiritual. Todo aquele que realmente se deixar penetrar, se deixar imbuir, se deixar posicionar na perspectiva espiritual, ainda que viva os mesmos problemas, os verá com atitudes tão diferentes que o ganho, que o aprendizado, que a cura que todos os problemas nos propõem será muito mais efetiva, muito mais rápida e muito mais profunda. Muito bom. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Destruindo o materialismo, dizem os Espíritos, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Não havendo mais dúvidas sobre a vida futura, o homem compreenderá melhor que é através do presente que ele vai preparar o futuro. Mas de um presente com olhar amplo, com generosidade, com boa vontade. Terminam os Espíritos dizendo assim, nessa última questão de hoje: no Espiritismo, ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. O grande impulso para a fraternidade, o grande impulso para Deus, o grande impulso para o amor virá da superação das intolerâncias, dos machismos, dos racismos, dos classicismos, das arrogâncias e do egoísmo,
que virá quando percebermos que não somos nem negros, nem brancos, nem homens, nem mulheres, apenas são roupas que estamos vestindo o nosso espírito provisoriamente nessa vida. Que essa consciência nos inunde, nos banhe e transborde de nós para as nossas relações, para as nossas atitudes, para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora saudar os amigos. Anne, boa noite a todos. Andréa Santos, boa noite. Mônica, saudando amigos encarnados e desencarnados. Vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. E Emir Cajazeira, assim como a Mônica e a Adelaide Dias, saudando os amigos com o seu boa noite. Saúde os seus amigos também, minha amiga, meus amigos, pelo transbordamento, pelo compartilhamento desse conteúdo, se você entender que ele pode ser útil a alguém. Multiplique o bem, multiplique a luz. Faça parte do milagre da multiplicação com Jesus. Um grande abraço, ótimo final de noite e até amanhã, 17h30, quando teremos mais um encontro do nosso Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, uma releitura da maravilhosa obra O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, até amanhã.